Fala aí, tranquilo, professor Dalmo Azevedo aqui. Um prazer estar contigo. Vamos dar início ao nosso curso de Direito do Trabalho, o nosso curso voltado aí para atualização da nossa CLT, de acordo com a reforma trabalhista, de acordo com as legislações e medidas provisórias que vão surgir aí pela frente. Só para fazer um rápido bate-papo com você, porque a gente já vai começar a trabalhar sem muita enrolação. Esse curso ele tem uma apostila complementar. Então a apostila está aqui em cima, ó, é só você clicar aí, você vai ter acesso à apostila já pronta. Só que, obviamente, a gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo um trabalho em um curso, em uma disciplina, que está para sofrer alteração. Né? A tendência é que ela sofra algumas alterações futuras. Não necessariamente na lei, mas talvez interpretações, talvez algumas mudanças importantes, uma nova súmula que possa ser editada. Então, a apostila está aí, completa já, tá? Você está vendo a primeira aula agora, mas já está a apostila aí completinha, só que muita coisa ainda vai entrar. Então eu peço a você que sempre esteja acompanhando, né? Se por acaso você pegar uma aula aí, isso aqui não tem na apostila, então dá uma olhadinha na aula 1 de novo, que eu vou deixar esse link, vai ser o único, tá? Sempre disponível. Eu vou tentar também desenvolver aí rapidinho dentro do site um cantinho aí no teu acesso lá, para você baixar a apostila direto. Se não for possível, é possível, o negócio é eu ter tempo para fazer isso, porque sou eu que desenvolvo o site também. Mas fica tranquilo que mesmo que não tiver, pelo menos na aula 1 vai estar aí, ó. A apostila eu vou colocar do lado, atualizada dia tal. Então, sempre que você vê que está atualizada, né, não fica toda hora entrando, é só você ver que se na aula tem alguma coisa que não tem na tua apostila. Aí tu volta e baixa rapidinho, não tem problema nenhum, tá? A ideia é ter só um link, para não ficar perdido também um monte de link para baixar a apostila. Então a apostila vai ser sempre atualizada, beleza? Esse curso aqui você vai ter acesso vitalício, né, como eu expliquei lá no vídeo introdutório que tem lá no canal do YouTube, mas se você não viu não tem problema, o acesso será vitalício. Então qualquer alteração legislativa que venha a surgir, você vai ter acesso também, então fica sempre acompanhando aí, libera aí as notificações, aparece esse negocinho verdinho, tá vendo esse sinalzinho verde aí? Clica aí, permite notificação, porque toda atualização de aula, notícia que tiver, você vai receber uma telinha pequenininha, não vai nem te assustar. Tá uma mensagenzinha bem babaca, é só clicar ali, fechar que tá tudo certo. Ou clica ali e vê o que é, né? Mas tudo que tiver atualização você vai ter acesso. Então esse curso é um acesso vitalício para você. A única coisa que você não vai ter acesso, claro, o dia que eu lançar o curso de Direito do Trabalho 2018, 2019 ou 2020, sabe, sei lá quando que eu vou lançar um curso de novo, que eu não pretendo lançar tão cedo, né? Tem que ter uma mudança louca na legislação trabalhista para que eu venha a lançar um novo curso. Então, pelo menos enquanto não tiver motivo para isso, que eu não vou fazer à toa, você vai ter acesso a esse curso pelo resto da tua vida. Então você pode baixar os vídeos aí para o teu computador, fica à vontade, converte em MP3, o problema é teu, né? Faz parte da vida. Mas adquirir o curso comigo, amigo, é para sempre agora. Não fica com esse papo para sempre que tiver atualização, claro, né? Mas mesmo que não tenha atualização, você vai ter acesso aí pelo resto da tua vida. Tá fechado? Então beleza. Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a desenvolver o nosso trabalho. Mesmo esqueminha que eu faço nos outros cursos, eu vou continuar produzindo aqui, tá? Nós vamos fazer um bate-papo, vamos conversar, isso aqui é um curso tranquilo, nada de ficar se preocupando com formalidade, vamos bater papo, vamos conversar. Sempre um materialzinho complementar, sempre um papel, sei lá, faz uma anotaçãozinha, não custa nada, faz a sua anotação, né? Porque cada um tem um jeito de anotar, de preservar informação, faça o seu esquema. Sempre faz uma anotaçãozinha que você quiser, fica à vontade, mas aqui é bate-papo eu e você. De vez em quando eu vou precisar da lei, vou jogar na tela a lei, tu vai me acompanhando. Tudo que eu estiver lendo tá na apostila, tá? Então é essencial que a apostila esteja do seu lado. Eu não vou ficar lendo a apostila porque eu parto do princípio que você sabe ler. Então não custa nada você pegar a apostila depois e ler para revisar a matéria. Você vê que minha apostila é sempre pequena, porque a ideia é revisional, né? Porque o trabalho pesado a gente faz aqui. Então revisa a matéria aí com a apostila, tá tudo certo, mas vai me acompanhando, tá? Tudo que tiver na legislação eu vou jogar na tela, não precisa do material que vai estar na tela, mas se quiser, para fazer anotação, sublinhar alguma coisa, fica à vontade. Direito do trabalho. A ideia inicial é a gente entender que nós vamos trabalhar o direito material do trabalho. A parte processual prevista na CLT vai ficar para outro curso, para o curso de Direito Processual do Trabalho. Aqui a gente vai trabalhar a parte necessariamente que fala dos direitos trabalhistas, como que se dá essa relação de trabalho, como que se efetiva uma relação, como é que o emprego é estabelecido, os direitos que o empregado e empregador, que raramente vai ter o empregador, detém perante a lei. Então a ideia aqui é trabalharmos a parte material, a parte de direito em si. Em relação ao processo, dissídios, discussões, recurso a gente fala em outro curso, não é esse curso, isso é para processual do trabalho, tá tranquilo? E quando você fala em direito do trabalho, nada melhor, nessa aula 1 a gente vai fazer exatamente isso, do que você começar falando de fontes e princípios.
Porque é claro que se eu vou estudar um direito, eu preciso saber de onde surgiu esse direito e quais são os princípios, as ideias que norteiam esse direito. Praticamente qualquer direito que você estude na vida, você vai ter que saber fontes. Pode ser que não se cobre tanto, que fontes também não é lá essencial, só em alguns casos, como por exemplo aqui, mas princípios. Princípios é um clássico. Então a ideia é essa, de onde se origina o direito trabalhista, fontes, e o que eu preciso utilizar como base para interpretar, para aplicar o direito trabalhista, princípios. Então essa é a ideia dessa aula 1. Primeira aula tranquila, leve, com um assunto bem legal e que costuma cair bastante em prova, né? Apareceu no edital fontes e princípios é que vai cair, não tenha dúvida disso. Fontes. Esse é o assunto da nossa aula 1.1. Esse primeiro encontro é sobre fontes do direito do trabalho. Como eu te falei, fontes são a origem do direito, de onde surge o direito, o que faz com que o direito apareça para você. E as fontes do direito do trabalho, elas podem ser subdivididas em duas modalidades. Eu posso até falar em 3 modalidades de acordo com a doutrina. Como isso aqui é um curso voltado para concursos públicos em geral e até mesmo para o exame da ordem, a gente não vai, só que obviamente no exame da ordem dentro das suas possibilidades, porque lá a doutrina se cobra muito mais, mas se quiser uma basezinha serve também, não tem problema. A grande ideia aqui é a gente trabalhar não uma doutrina específica, nós vamos trabalhar as doutrinas principais, as ideias principais de prova, mas eu vou te falar quando tiver uma divergência ou não, e eu vou te deixar preparado para caso essa divergência apareça. Mas, fontes de direito do trabalho, elas são divididas classicamente em 2 modalidades, as chamadas fontes materiais do direito e as chamadas fontes formais do direito. Fonte material é a fonte mais fácil, a coisa mais simples e ninguém discute o que é isso. Fonte material é aquela origem do direito do trabalho que não se dá através da propositura de uma lei, da escrita, da definição concreta daquilo. A fonte material é aquele direito que origina através de movimentações sociais, através de movimentações filosóficas, através até mesmo de procedimentos psicológicos, manifestações, revoluções, demonstrações de interesse. Então, quando você tem esse pensamento mais social, mais revolucionário, mais de mudança do que está acontecendo, você tem efetivamente um movimento de fonte material do direito trabalhista. A gente costuma até dizer que a fonte material é uma fonte pré-legal, é uma fonte pré-jurídica. Porque, na verdade, é a fonte material que vai ser o embasamento, vai ser a ideia inicial para que a lei surja lá para frente, para que a lei seja efetivamente concretizada. Então, a partir do momento que você tem um movimento contrário a alguma situação, ou um movimento que busque melhoria em determinado direito, né? A gente tem muito aí, tem sido muito forte nos últimos tempos, a ideia da diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Então, isso é um movimento que gera uma fonte material. Não que necessariamente vá gerar o direito, isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é só, vamos dizer, a fumaça para o direito surgir. A Revolução Industrial foi uma fonte, naquele momento, material. Lógico, e esse aqui que é o ponto que você tem que entender de vez, por que a gente diz que a fonte material é um momento pré-jurídico? Porque a partir do momento que aquele movimento dá resultado, ele vira uma fonte formal, ele vira um direito, ele vira justiça. Então por isso que é importante você entender que a fonte material ela é meramente o lado abstrato do surgimento da lei. Ela é o movimento que pede. Não que a fonte material seja algo que force o legislador, force o operador do direito a utilizar daquilo. Então, quando você tem movimentações, esse exemplo que eu te dei, diminuição de jornada de trabalho semanal, em momento nenhum isso vai garantir para você, isso vai dizer para você a ideia de que isso vai acontecer, ou de que um juiz vai ter que levar isso à frente. Isso é só movimento. Isso é só intenção. Isso aqui é um exemplo interessante, a gente teve durante muitos anos aí, donos de bares, né, donos de restaurantes, reclamando em relação à jornada de trabalho, porque, às vezes o restaurante abria de 8 a meio-dia, ou, sei lá, de 10 da manhã às 2 da tarde, e depois ficava fechado e só voltava a abrir à noite. E, independente disso, tinha que contratar alguém, mesmo que tivesse fechado, pagar por esse cara. Movimentações durante muitos anos, não foram poucas, né? Durante muito tempo, sindicatos, movimentos de donos, empresários, pedindo para que isso fosse revisto. E a reforma trabalhista trouxe como grande novidade, nós vamos estudar isso para frente, o chamado trabalho intermitente, que resolveu esse problema. Então o que aconteceu? Era uma fonte material, era um movimento, era uma intenção, era uma vontade, e que acabou virando uma fonte formal, porque agora virou lei.
O trabalho intermitente agora é uma coisa que nunca teve previsão, agora é previsto legalmente. Então é interessante que a fonte material é o começo, é a fumaça, é a intenção do direito. Tá? Por isso que a gente diz que é um momento pré-jurídico. Agora, fonte material é fonte material. Movimentos, revoluções, toda vez que fala em social, psicológico, filosófico, político, que seja, movimentações, você vai saber que é uma fonte material do direito. Mas a partir do momento que isso estiver expresso, seja através de uma lei, seja através de um contrato de trabalho, e aqui eu deixo um asterisco, que eu já vou explicar esse asterisco mais tarde, mas seja lá a forma de expressar isso numa convenção, num acordo coletivo de trabalho, você passa a ter a parte jurídica, o momento em que a lei está demonstrada. Isso é o que a gente chama de fonte formal. A partir do momento que estiver expresso, aquilo se torna uma obrigação, algo a ser levado à frente, né, se torna um direito efetivamente, ou uma obrigação, dependendo de quem estiver observando aquela lei, e aquilo passa a ser essencialmente aplicável no ordenamento, no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, falou em fonte material é só a fumaça, falou em fonte formal é a concretização, né, a materialização daqueles interesses. Só que fontes formais, a gente tem várias subdivisões. Para facilitar, nós vamos focar naquelas que todo mundo defende. O que a gente chama de fonte formal heterônoma, também chamado fonte formal estatal, ou fonte formal autônoma, ou alguns chamam de primárias, originárias e por aí vai. As fontes formais heterônomas ou estatais, elas são aquelas que provêm de uma entidade sem a participação do destinatário do direito. O direito ele surgiu pela vontade do Estado, pela vontade do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, sabe-se lá, eu vou te explicar isso já. Só que essa intenção não teve a participação do destinatário, do trabalhador, do empregado, do alvo do direito. Simplesmente foi algo que foi estabelecido. Então quando se fala fonte heterônoma, por isso que se diz fonte estatal, o grande conceito é não há participação do destinatário do direito. Você não é consultado, ninguém te pergunta o que você acha, você não participa da idealização daquele direito. Simplesmente o Estado vem e produz a norma. Quando você fala em fonte autônoma, aí o Estado não tem participação, aí a participação é diretamente daquele determinado interessado. Para você conseguir enxergar bem isso, vamos observar quais são os tipos de fonte formal que nós temos. A gente aproveita e vai fazendo o link. Principal fonte formal de direito trabalhista, Constituição Federal. Lógico, acima de tudo, acima de todos, né, fora, obviamente, Deus, Jesus Cristo, ou seja lá quem você acredita, né, se você não for religioso demais, melhor ainda, seja você, mas você vai ter a Constituição Federal. No mundo jurídico, Deus é a Constituição Federal, né, nosso cara é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal, principalmente no artigo 7º, né, que você vê lá direitos trabalhistas, urbanos, rurais e tal, ali principalmente você tem uma demonstração daqueles direitos que são essenciais e extremamente importantes para o nosso dia a dia. Penso e pergunto, a Constituição Federal, você teve participação? Fora, lógico, a composição de 88, teve muita carta do povo pedindo para que se criasse, mas o Estado produziu a norma sem a sua participação, você é o destinatário. Então, obviamente, a Constituição Federal seria um exemplo de fonte formal heterônoma ou estatal. Leis ordinárias e leis complementares. Você que estuda direito constitucional sabe bem que não tem muita diferença, mas tem alguma diferença entre elas. Mas são legislações infra, abaixo da Constituição, mas que regulamentam ou complementam a regulamentação de uma determinada norma. Claro que a partir do momento que você tem uma lei produzida por alguém, a reforma trabalhista é um baita de um exemplo de uma lei, né, em que você não teve participação, simplesmente teve o Estado produzindo. Então eu posso afirmar que também é uma fonte formal heterônoma. Beleza? Ou estatal. Outro tipo, por exemplo, a medida provisória. Os decretos também não tem participação sua. Também vão acontecer através de movimentações do Estado. Normas internacionais. Isso aqui é importante. As convenções internacionais, os tratados internacionais, as normas internacionais em si, elas só são consideradas fontes do direito trabalhista brasileiro se o Brasil ratificar a participação naquele organismo internacional e concordar com a legislação. Então, por exemplo, um tratado feito com base na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, né, uma convenção produzida entre aqueles membros do OIT, obviamente são ratificações feitas pela vontade de todos e uma legislação em que a gente vai adotar tranquilamente. Então, uma fonte heterônoma. Ninguém te chamou para ir para uma reunião do OIT, né? Bem que eu queria. Quando você fala em sentença normativa, e aqui a gente começa já a entrar no direito do trabalho efetivamente, porque tem coisa que é muito própria nossa,
você também entende, você também enxerga o que a gente chama de fonte heterônoma. O que é uma sentença normativa? Aqui é essencial você entender isso. No direito trabalhista, a gente tem uma marca interessante, que é o chamado dissídio coletivo. O dissídio coletivo é aquela situação em que os sindicatos não conseguem chegar a nenhum acordo, não conseguem firmar aquele direito e simplesmente levam isso para a justiça. Então, se um sindicato patronal, vários sindicatos de empregado, ou um só que seja, não conseguem acordar sobre determinado direito, determinada situação, eles chegam para o Poder Judiciário e falam assim, olha, a decisão é tua. O Judiciário, através do TRT ou do TST, dependendo do nível, do grau de situação, e aqui não é muito preocupante para a gente falar porque isso é processual trabalhista, isso não é trabalhista em si, mas quando o Judiciário, através do TRT ou do TST, decide aquela lide, aquela discussão, aquele dissídio, essa decisão tem força de lei, tem força de norma. Por isso que a gente chama de sentença normativa. Apesar da palavra sentença se ligar muito ao primeiro grau, não ao segundo. Né? Tecnicamente falando, seria um acórdão normativo. Mas é uma decisão, é uma sentença. Tá? Então, para você entender o que é sentença normativa, é o momento em que os representantes das classes, dos interessados do direito, não chegam a um acordo e levam isso para que o judiciário resolva. Quando o judiciário resolve através de uma decisão terminativa, através de uma sentença, como ele gosta de falar aqui no nome, essa decisão vira norma. Isso que a gente chama de sentença normativa. Tá tranquilo? Beleza. Eu tenho súmulas do TST. Obviamente, sentença normativa, antes que eu esqueça, é uma fonte heterônoma, porque vem do Estado, apesar de ser do Poder Judiciário, mas vem do Estado e você não tem participação. Né? Pelo contrário, você fala, ó, resolve aí. Ou seu representante fala, resolve aí. Tranquilo? Beleza. Súmulas do TST, obviamente, súmulas são orientações, são pensamentos específicos legais feitos pelo Tribunal Maior da nossa alçada trabalhista e que vão determinar a interpretação ou aplicação de uma lei. Então, obviamente, é uma fonte heterônoma. Tá? Súmulas vinculantes do STF, né, que só o STF pode produzir, então falou súmula vinculante, é óbvio que é do STF, é uma questão de lógica. Quando se referir a trabalhista, vai atingir a gente também. Orientações jurisprudenciais, que é um cara que você precisa conhecer. A gente vai utilizar bastante aqui e usa-se mais ainda no curso de Direito Processual do Trabalho. A orientação jurisprudencial é uma coisa muito própria nossa, que a gente pode chamar de pré-súmula. Porque assim, jurisprudência, e você precisa conhecer esse cara, é uma decisão que um juiz toma baseado na interpretação dele da lei, do que ele considera, já que a lei não é muito clara, não é muito específica, não tem um direcionamento pré-determinado. Ele dá uma interpretação à lei e outros juízes de outras comarcas, de outras regiões, pode ser do norte em relação ao sul, tanto faz, começam a tomar decisões com o mesmo pensamento. E essas decisões com o mesmo pensamento a gente vai chamar de jurisprudência, porque entende-se que os juizados de todo o Brasil têm seguido aquele pensamento, aquela ideologia. Por isso a gente chama de jurisprudência. O conceito clássico são decisões reiteradas de juízos distintos sobre a mesma matéria. A partir do momento que essa jurisprudência se firma no primeiro grau de jurisdição, e por favor, se você não entende primeiro ou segundo grau, apesar de não fazer muita diferença pra gente, é essencial que você entenda o duplo grau de jurisdição que o direito constitucional nos ensina. Mas se você não domina isso, não tem problema. Lá no processo do trabalho você estuda isso pra cacete. Mas os juízes de primeiro grau, monocráticos, que decidem dessa forma, chega uma hora que os tribunais, principalmente o TRT, dentro do TRT principalmente, mas isso vai ser jogado para o TST por conta de suas turmas e suas orientações, dentro do TRT as decisões começam a aparecer mais e o TST vai ter lá suas turmas dizendo, porra, vamos transformar essa jurisprudência em uma orientação. Então deixa de ser uma coisa que você, advogado, fica procurando decisão para utilizar como jurisprudência e vira um documento dizendo, olha, essa jurisprudência está unificada. Nós, TST, entendemos, e isso vale para o TRT, vale para os juízes de primeiro grau, nós entendemos que esse tipo de jurisprudência tem que ser a lógica, então nós orientamos essa jurisprudência. Então é o que a gente chama de orientação jurisprudencial, ou OJ, tá? Não é o O.J. Simpson, é OJ. E essa OJ a gente chama de pré-súmula, porque normalmente, quando essa OJ ela fica muito interessante, muito rotineira de se utilizar, ela é convertida em súmula no futuro. Ela acaba se transformando numa súmula. Então, até alguns chamam de súmula do futuro, né? Mas faz parte, é o entendimento de alguns. Então, OJ é uma pré-súmula. Você tem juiz, você tem OJ, você tem súmula. É um caminho natural que as coisas vão ter. Tudo isso, fonte heterônoma, fonte estatal.
Porém, eu tenho uma outra coisa também que é importante você conhecer, as chamadas negociações coletivas ou simplesmente as ideias de negócios fechados entre sindicatos. E quando você fala em negociação coletiva em geral, a Constituição utiliza muito esses termos, negociação coletiva, acordo coletivo e convenção coletiva. A negociação coletiva nada mais é do que um gênero. Tudo é negociação coletiva. Tudo que seja acordo ou convenção coletiva será uma negociação. O que você precisa entender de acordo ou convenção? No acordo coletivo de trabalho, que a gente chama carinhosamente de ACT, os sindicatos ou o sindicato de uma determinada classe, de uma determinada região, ele consegue estabelecer direitos e acordos que vão atingir aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, para você entender bem, o sindicato de professores de Blumenau, onde eu estou, onde eu resido atualmente, apesar de ser carioca, o sindicato de professores de Blumenau, que firma um acordo com o sindicato patronal ou com o sindicato de professores, né, de instituições de ensino de Blumenau, o que se firma ali de direitos vale apenas para quem é de Blumenau. Vai valer apenas para aqueles que forem do sindicato de Blumenau. Por isso que é um acordo coletivo de trabalho. Ele não atinge todos os profissionais da classe, ele atinge apenas aqueles específicos. Não necessariamente o acordo coletivo tem que ter sindicato do outro lado, tá? É o sindicato de empregados com uma empresa que seja, com uma entidade de ensino, não tem problema. Tá, beleza? Agora, quando eu tenho o sindicato de empregados, sindicato patronal, e que essa decisão firmada vai atingir toda a classe, o sindicato de professores do Brasil e sindicato de instituições de ensino do Brasil, vai atingir todo mundo, é o que a gente chama de CCT, ou Convenção Coletiva de Trabalho. Então, em ambos os casos, a ideia é o seu sindicato te protegendo e garantindo direitos a você, seja com uma empresa, seja com outro sindicato. Se aquilo vai atingir um número específico, um grau específico de pessoas, eu vou chamar de acordo coletivo de trabalho. Se eu vou atingir a totalidade, sejam filiados ou não ao sindicato, isso é importante, tá? Sejam sindicalizados ou não, lembra que a Constituição não obriga ninguém a se sindicalizar, artigo 8º vai trazer regras de sindical, de organização sindical, de filiação sindical, mas a partir do momento que você seja ou não do sindicato, aquele direito conquistado atinge você também. Então, se atingiu a classe toda, independente do que for, sindicato dos bancários, todos os bancários, beleza, é uma convenção coletiva de trabalho. Tá tranquilo? Em ambos os casos, o Estado participa? Não. Então, eu posso afirmar que um ACT, um CCT, uma negociação coletiva, que é o gênero de tudo, é uma fonte autônoma do direito do trabalho. Deu para sacar a jogada? Aqui não tem participação do Estado, aqui tem participação dos interessados no direito de forma direta. E aí entra um pequeno problema, será que eu posso falar assim? Porque alguns doutrinadores defendem que sim, outros que não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar como sim, e depois no final eu te explico como que você vai lidar com isso. Regulamento de empresa, contrato de trabalho, usos e costumes. Esses quatro caras aqui, esses quatro carinhas aqui, eles são meio complicados, porque em primeiro lugar, regulamento de empresa. Regulamento empresarial é aquela ideologia fixada em texto, estabelecida, expressa dentro da empresa, como uma filosofia de trabalho de direitos que eles costumam oferecer. Por exemplo, o regulamento da empresa estabelece que é oferecido a todos os funcionários uma cesta básica, todos os funcionários, perceba. O regulamento é uma tratativa contratual, digamos assim, que não é um contrato, mas é um direito que atinge a todos daquela empresa, e que todo mundo que for firmar um contrato com a empresa vai adquirir aquele direito. É um pensamento, é uma norma, é um regulamento da empresa. Alguns doutrinadores acham que não se vale. Mas a grande maioria considera o regulamento da empresa como uma fonte autônoma do direito do trabalho, porque dali você consegue extrair o teu direito. Beleza? O contrato de trabalho em si, porque a diferença entre regulamento e contrato é que no regulamento atinge a todos, no contrato eu e você. Se eu chego ao meu patrão e falo, poxa, eu queria tal coisa, ele me oferece, beleza. Vamos fazer um acordinho aqui? Eu fecho o contrato, mas eu te ofereço por fora. Por fora no bom sentido, tá? Sem ilegalidade. Mas além de tudo, eu vou te oferecer também uma ajudinha aqui, vou te oferecer uma cesta básica, ou um horário de trabalho diferenciado, não sei. Isso é problema de cada um. Quando você tem um contrato, é específico, é para aquela pessoa, é para aquele contratado. Eu também vou considerar uma fonte de direito. Porque quando você estiver perante um juiz trabalhista requerendo os seus direitos, exigindo os seus direitos reconhecidos, o contrato também vai ser uma fonte. Beleza? Tranquilo. Usos e costumes. Usos e costumes, a grande diferença é que costumes é aquilo que se faz naquela determinada região para todos. Uso é um corriqueiro, rotineiro, que é para um ou para outro. Deixa eu te explicar.
Imagina que na sua cidade aí tem uma empresa que todo mundo sabe que quem trabalha lá recebe cesta básica. E quem trabalha lá tem direito a todo mês receber 3 novos uniformes, sei lá. Isso é o que a gente chama de costume. Que todo mundo tem conhecimento, todo mundo que for trabalhar lá vai ter acesso a isso, isso é uma coisa normal, só que não está redigido em texto. Então não é um regulamento empresarial, é um costume, é uma prática corriqueira. Quando você fala em usos, aí já é também uma prática, só que não atinge a todos, atinge apenas a alguns. Uma empresa que determina, ó, nossos gerentes têm direito a tal coisa. E mesmo assim, gerente de tal departamento. E mesmo assim, tem que ser gerente que tenha tal condição. Então, ele começa a filtrar mais, não atinge a todos. Atinge apenas aqueles que sejam de interesse específico da empresa. Aí nós vamos chamar de usos. Independente do que for, usos e costumes, para a grande maioria, considerado fonte autônoma. Qual é o problema? Lembra que eu falei no começo da aula? Que as fontes podem ser classificadas em 3, porque existe a fonte material, fonte formal. A fonte formal, lembrando você, subdivide em heterônoma ou estatal e autônoma, ou originária e primária, tanto faz. E você vai ter aqueles que defendem o artigo 8º da CLT como chamada fontes auxiliares ou fontes especiais. Já está muito pacificado, a doutrina maior já tem entendido isso, que o artigo 8º não se interpreta como uma fonte. Porque, na verdade, a leitura do artigo 8º que eu vou fazer com você daqui a pouquinho, você vai entender que praticamente todas as fontes que eu já te falei estão ali. Ou seja, ela autônoma ou heterônoma, mas é formal, estão ali. O entendimento que nós temos é, o artigo 8º não traz fontes especiais ou auxiliares, traz as chamadas técnicas ou formas de integração ou de interpretação da norma. Porque, na verdade, eu vou jogar para você aí o artigo 8º, para você poder entender onde eu quero chegar, porque aqui não é necessariamente uma fonte, aqui não está surgindo o direito, aqui está acontecendo a resolução de uma dificuldade. Até pode ser a base de um direito que vai surgir depois, mas o que está acontecendo aqui é a falta da norma. E eu preciso resolver de alguma forma. Vamos para a tela, quando eu voltar eu te explico melhor isso. Vamos lá. O artigo 8º da CLT fala assim, ó, autoridades administrativas e a JT, na falta de disposições legais ou contratuais, ou seja, não tem lei prevendo e o contrato de trabalho também não tem nada. Regulamento, nada. Decidirão conforme o caso pela jurisprudência, eu até te expliquei o que é, pela analogia. Analogia é quando você aplica um outro direito ao nosso. Por exemplo, pega um entendimento do direito civil e aplica no nosso, do direito do consumidor e aplica no trabalhista. Por equidade, que é o tratamento igual a todos, claro, e outros princípios e normas gerais de direito. Nós vamos falar dos princípios do direito do trabalho na próxima aula, mas é claro que eu vou aplicar outros princípios também que tiverem relação. E ainda de acordo com usos e costumes. Olha isso aqui. As fontes autônomas que eu te falei estão aqui como forma de integração. Por isso que eu te disse, cuidado que tem doutrinador que não considera como uma forma de uma fonte formal, e sim como uma norma de interpretação ou uma fonte auxiliar. O direito comparado é aquele em que você está utilizando o direito internacional como base para a criação desse direito ou aplicação desse direito aqui, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, obviamente, o interesse público tem que ser sempre atingido. Aí vem o parágrafo 1º, o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Isso aqui é muito importante, principalmente lá nos princípios do direito processual do trabalho. O direito comum, lembre-se, nós somos uma justiça especializada, você estudou isso em direito constitucional lá no Poder Judiciário. Direito comum é o Código de Processo Civil, né? Direito comum é a ideologia da justiça comum que nós temos, federal, estadual, o que seja. É subsidiário, ou seja, eu sempre aplico o direito do trabalho. Só mesmo se o direito do trabalho for omisso ou não resolver aquela pendenga é que eu vou aplicar o direito comum. Parágrafo 2º, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs. Importante lembrar que há alguns anos já, né, pelo menos uns 4 ou 5 anos, e até mais, se você for levar em conta, os TRTs têm tido o direito de produzir súmulas, aquelas súmulas próprias, né? Isso é muito também processual do trabalho. Não poderão restringir direito legalmente previsto, nem criar obrigação que não esteja prevista em lei. Aquela questão básica, né? A ideia da integração é você resolver a falta. Agora, você não pode simplesmente alterar o que já está previsto, porque se está previsto não há falta do direito, e também não pode criar uma obrigação que não está na lei, através da súmula, tá? Através de equidade pode, jurisprudência pode, mas súmula tem esse ponto. Orientação jurisprudencial e súmula não pode criar obrigação que a lei não prevê, então criar um novo pagamento, criar um novo direito, e também não pode contrariar o que já existe. Beleza?
E o parágrafo 3º vai falar de exame de convenção coletiva, acordo coletivo. A JT ele não entra no acordo coletivo, na convenção coletiva. A Justiça do Trabalho não tem o direito de ver se vale, se é digno, se realmente aquilo é importante. Não. A Justiça do Trabalho, ela se resume, parágrafo 3º do artigo 8º, simplesmente a dizer se aquilo é um negócio válido. De acordo com as regras do Código Civil, se aquele contrato firmado é um contrato válido. Se for, beleza. Mesmo que o juiz não concorde, eu não acho interessante essa convenção. Os tribunais eles têm que se resumir, os juízes trabalhistas têm que se resumir a dizer se aquele negócio é válido ou não. Ponto final. Então, muito importante que a gente já começou. A primeira aula já estamos entrando numa reforma trabalhista. O artigo 8º foi muito alterado. Então, o que a gente tem aí? A ideologia clássica, formas de integração. Na falta de lei ou na falta de previsão contratual, o que a gente faz? Aplica a jurisprudência, equidade, direito comparado. A gente tenta resolver essa lacuna, vamos tapar esse buraco. Só que ele vai trazer algumas regrinhas. A primeira que já era um clássico, né, o direito comum ser subsidiário. Então eu só vou procurar o direito comum se realmente não tiver como resolver por outro meio. E lembrando que também não posso aplicar o direito comum de forma ampla. Eu tenho que aplicar o direito comum desde que não seja contrário ao que está previsto na lei. Aí vem o parágrafo 2º e já começa as novidades. Súmulas e orientações ou entendimentos jurisprudenciais não poderão, 1. Criar obrigação não prevista em lei, 2. Ir contrário ao que a lei já prevê. Então o máximo que a súmula pode fazer é orientar. É o que a súmula serve. Para orientar como que se aplica aquele direito, para orientar como que se aplica aquela situação. Tá com problema? Vamos resolver. A lei não resolve essa discussão, vamos sumular. Agora, criar obrigação não, e muito menos contrariar direito já concedido pela lei. E por último ponto, em relação às negociações coletivas, ACT e CCT, a JT ela se resume simplesmente, ela não vai fazer mais nada além de analisar se o negócio jurídico é válido. O contrato é válido? É. Segue as regras do Código Civil? Segue. Beleza, tá tranquilo. Então esse acordo, essa convenção, mesmo que eu não concorde, eu acho que você está perdendo com isso, mas não tô nem aí. Se vocês concordarem, eu também concordo. Tá tranquilo? Legal esse artigo 8º, então é interessante você entender. Esse é o nosso trabalho em relação à reforma trabalhista. É isso que nós vamos desenvolver com essa nova CLT que está se montando pra gente. Tá tranquilo? Beleza, vamos parar aqui essa primeira aula, já ficou legal, acho que já deu pra gente trabalhar bastante. Próximo vídeo a gente começa a falar de princípios do direito do trabalho. Até daqui a pouquinho.